Essência Divina, Luz Criadora. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para continuar com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é novo por aqui, dá um like e ative o sininho para receber nossas notificações. Então vamos continuarmos ao nosso estudo, que nós havíamos parado no capítulo 13, cujo título é A Fé e a Caridade. Mas o nosso capítulo principal, capítulo 11, que é perdoar os nossos inimigos. Desculpe, meus amigos, eu me enganei por aqui. Na verdade, nós estamos no capítulo 12. Amar os vossos inimigos. E nossa última postagem nós paramos, na verdade, no número 5. No número 5 desse capítulo, perdoar aos vossos inimigos. Enfim, vamos dar continuidade. Abre aspas. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Pois a verdade é que o sangue conserva o ódio do além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo. Desculpe. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Número 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas, e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Os deuses infernais
sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém te ferir na face direita, é um subtítulo. Número 7. Abre aspas. Vós tendes ouvido que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, que não resistais ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. E ao que vos quer demandar em juízo, e vos tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém vos obrigar a ir carregado 1000 passos, ide com ele ainda muitos outros 2000. Dai a quem vos pede, e não volteis as costas ao que deseja que lhe empresteis. Mateus, versículo 38 e 42. Número 8. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta sustentabilidade sombria, nascida do orgulho e do exagero personalismo. Nascida do orgulho e do exagerado personalismo, a qual leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente. Mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isso sempre, porque aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar aos outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune,
é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Bem, irmãos, então vamos parar aqui no número 9. E nós estamos vendo, porém, a gente acha que não revidar seria uma covardia. Mas como ele diz aqui muito claramente, é muito mais fácil para a gente revidar do que não revidar, do que aceitar a ofensa, a calúnia, calado. Não desejar algo de ruim para aquela pessoa que nos atinge e nos ofende. Então, irmãos, que possamos nos esforçarmos para oferecer a outra face, né? Porque é muito difícil para todos nós, quando somos ofendidos, agredidos, nós agirmos da forma adequada. Porque, como já foi dito aqui antes, são provas que estamos passando. E se a gente não souber lidar com elas, com essas provas, estamos perdendo essa oportunidade de crescer e de aprender. É nisso que nós temos que pensar constantemente. Quando alguém nos ofende, vem com palavras grosseiras, para nos tirar o equilíbrio, a gente pensar, antes de revidar, pensar um pouquinho mais. E entender que aquela pessoa, geralmente, ela não tem, por enquanto, condição de ser melhor do que ela está sendo. Mas a gente tem que orar por ela, fazer prece e oração, para Deus protegê-la e iluminá-la. Para os bons espíritos orientá-la melhor. Porque isso é caridade. Já não revidar é uma caridade. E orar por essas pessoas é mais caridade ainda. É ir bem além. É aplicarmos aquilo que Jesus deixou para nós. Irmãos, eu vou ficando por aqui. E aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, boas-vindas. Nós temos lido o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre uma partezinha, sempre que possível, quase todos os dias, para abrir nossas mentes, nos dar conforto e paz, porque é para isso que estamos aqui na Terra. Ninguém veio na Terra para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos para aprender. Estamos tendo oportunidades. E não podemos deixar passar essas oportunidades, porque com certeza, poucas vezes elas voltarão. Então, irmãos, vou ficando por aqui e agradeço a vocês pela cooperação. Tchau, tchau.